E hoje nós vamos receber aqui uma palavra, onde nós vamos ter já temos, mas nós vamos saber lidar com esse momento da nossa vida, com esse tempo da nossa vida, em que nós estamos recebendo um evangelho, a luz já foi tirado um véu, e nós vamos saber lidar agora com esse tempo. Então, hoje nós vamos falar sobre algumas coisas, sobre permanecer firme, e vamos falar o que Deus vê, como Deus trata, e o que é retroceder. Tudo isso nós vamos ver na mensagem de hoje. Você está preparado para receber isso? Amém? Então nós vamos começar aqui com Gálatas, depois nós vamos ler mais 2 passagens. Eu gostaria que você saísse daqui hoje realmente com entendimento sobre essa palavra, com a mente e o coração liberto disso. Eu quero falar um pouco do que Paulo estava dizendo aqui. Gálatas é uma igreja onde ela recebeu o evangelho sem mistura alguma. Recebeu o evangelho da graça de Deus. Nós lemos aqui, essa minha versão aqui na linguagem de hoje diz assim: me admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então, a igreja de Gálatas tinha recebido o evangelho de Cristo sem mistura alguma, sem nada de lei, sem nada de judaísmo, sem nada dessas coisas. Mas os irmãos começaram a ouvir outros pregadores, que ainda viviam debaixo da antiga aliança, começaram a ouvir pregadores que ainda viviam debaixo da lei. Esses pregadores começaram a passar para os irmãos, para a igreja de Gálatas, que eles ainda precisavam cumprir algumas regras do antigo pacto, da antiga aliança. E essas coisas foi entrando na mente daqueles irmãos que um dia eram livres, que um dia tinham recebido o evangelho puro, irmãos, sem mistura nenhuma. Mas agora tinha entrado no meio da igreja a lei, tinha entrado no meio da igreja a antiga aliança. Eles começaram agora a viver de barganha com Deus, porque aqueles pregadores no meio da igreja começaram a ensinar coisas sobre a lei, sobre a antiga aliança. É como a gente vive hoje, né? É como nós vivemos hoje. Pessoas que querem colocar para a igreja ainda costumes, ritos, dogmas, doutrinas da antiga aliança que não tem nada a ver com a gente, e coloca sobre a igreja um peso que nem eles que estão pregando conseguem suportar. É como eles estavam vivendo. Então aqueles irmãos receberam agora outra mensagem, e Paulo diz assim: eu fico admirado que vocês saíram do entendimento e do desfrutar da graça de Deus para viver o outro evangelho, que não é outro. Então ele diz assim: esse outro evangelho não é outro evangelho, é um evangelho pervertido. É pessoas que estão pervertendo o evangelho de Cristo, porque não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, quem estava aqui sexta-feira ouviu, ele não condena. O evangelho de Cristo não aponta seus erros. O evangelho de Cristo, ele absolve, ele liberta, ele transforma de dentro para fora. Aleluia, esse é o evangelho de Cristo. E esses irmãos agora começaram a barganhar com Deus. Eu vou dar um exemplo para você entender, vou dar um exemplo de hoje. Aqueles pregadores começaram a ensinar aqueles irmãos, como muitos hoje ensinam. Muitos ensinam hoje que nós temos que fazer da nossa obra, por mérito nosso, para nós recebermos uma bênção de Deus. Ensinam que nós temos que pagar um preço para a gente receber a unção de Deus, que a unção vem porque você suou muito para ter a unção. Mas nós sabemos que o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, a unção vem na minha vida porque eu creio na obra de Cristo. Não vem por causa que eu suei a camisa subindo o monte, não vem porque eu suei a camisa orando, vem porque eu
creio. O evangelho de Cristo é crer, irmãos. Aleluia, é crer. Então, aqueles irmãos agora, eles barganhavam com Deus, porque era o evangelho que eles estavam ouvindo, que não é o evangelho. E agora eles começam a entrar, e eles pensam que agora eles precisam sacrificar alguma coisa para Deus, para eles alcançar um benefício de Deus. Presta atenção, eles pensam agora com aquele evangelho que eles precisam sacrificar agora alguma coisa para eles alcançar de Deus uma bênção, para eles alcançar a salvação, para eles alcançar uma resposta, para Deus abrir uma porta, eles têm que pagar o preço. Se você tem ouvido pregadores assim, irmão, você está ouvindo um evangelho amaldiçoado, você está ouvindo uma palavra amaldiçoada. Essas pessoas que você ouve, que diz que você tem que pagar preço, que diz que se você não jejuar, a unção de Deus não vem sobre você, que se você não mudar e não orar como Deus quer, você não vai receber a bênção de Deus. Irmãos, eles não sabem nada do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, eu orar, é um relacionamento com o meu Pai, de filho para pai. Não é uma imposição religiosa. Então, se você está ouvindo um evangelho, que é um evangelho baseado em regras, doutrina, é um evangelho maldito, é o que Paulo disse. Ele disse, olha, esse evangelho é anátema, é maldito esse evangelho, não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho que vocês receberam, é um evangelho amaldiçoado. E ele está dizendo, como eu fico admirado com você. Você imagina Paulo falando para a igreja? Eu fico admirado que vocês já conhecem a graça de Deus, aí vocês ficam agora pagando preço para receber a bênção que já é tua. Tem gente buscando coisa de Deus, tem gente buscando a bênção, irmãos, ao invés de desfrutar a bênção que ele já tem. O evangelho de Cristo, irmãos, eu tenho que aprender não a fazer coisas para Deus. O evangelho de Cristo, eu preciso aprender a receber aquilo que Deus já conquistou lá na cruz do Calvário, que Cristo conquistou lá. O evangelho é eu aprender a receber. O evangelho é eu aprender e perseverar em crer naquilo que eu já recebi de Cristo. Olha só, irmãos, olha o que ele está dizendo aqui. Isso aqui é muito importante, irmãos. Você que diz assim, eu gosto de ouvir de tudo, porque é palavra de Deus. Eu gosto de ouvir de tudo, legalismo, essas coisas que colocam sobre as pessoas, que mais falam do pecado do que da graça de Deus. Eu falava agora com os obreiros, eu disse assim, olha, como que a gente resolve um problema de câncer? É falando para a pessoa, tu tem câncer, tu tá com câncer, tu tem câncer, você tem câncer. É assim que resolve? Não, é medicando a pessoa para combater o câncer. Pecado, não adianta nada, irmão, ficar falando, ó o pecado, olha o pecado, olha o pecado. Isso quem fazia era a lei que apontava o pecado, a lei era a morte. O que nós temos que fazer agora para as pessoas serem libertas do pecado? Apontar a solução do pecado, apontar a solução. Qual é a solução? A solução é elas saberem, irmãos, o quanto Deus ama elas, e elas não precisam estar debaixo de jugo de pecado. Elas não precisam estar debaixo dessas coisas para elas serem abençoadas. Elas não precisam estar debaixo de regras para serem abençoadas. Irmão, eu estou falando aqui com irmãos que precisam saber que já são abençoados. Por que eu li Gálatas aqui? Porque nós também vamos enfrentar amigos, familiares. Nós vamos enfrentar pessoas que trabalham com a gente, que ainda estão debaixo da lei, que ainda estão debaixo da antiga aliança. Irmãos, nós ainda vamos lidar com essas pessoas, ainda vamos estar próximo delas, mas nós vamos estar próximo delas, e mesmo que você, irmão, ainda esteja muito, muito novo para você a mensagem do Evangelho,
sabe, que ainda seja muito novo, muita coisa você não entende, você pensa que é heresia, porque você aprendeu a vida toda assim, mas antes de conhecer, irmãos, um pouco do Evangelho, também você tinha aprendido um monte de coisa errada, também. E quando a gente chega na igreja evangélica, muitas vezes nós aprendemos um monte de coisa errada também. Nós temos que ter uma consciência de que Deus nesses dias tem trazido a revelação da graça de Deus a nós, para o povo de Deus viver a vida livre em Cristo Jesus. Aleluia! Nós somos livres em Cristo. Louvado seja Deus. Então nós vamos passar. Mas eu quero dizer uma frase aqui várias vezes hoje nessa noite. Nós não fomos chamados para retroceder. Nós fomos chamados para crescer. Fomos chamados para avançar. Aleluia. Deus chamou você para avançar. Deus chamou você para crescer. Deus não chamou você para retroceder. Mas nós vamos falar, conversar com muitas pessoas. E mesmo que você não entenda nada ainda do Evangelho, que você pense que algumas coisas ainda são heresias, que isso aqui não bate muito, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tenha paciência, confie no Espírito Santo de Deus, porque dia a dia o Espírito Santo vai ir revelando para você as verdades da graça de Deus. Não fique, irmãos, apreensivo, ou alguma coisa que você não compreendeu na Bíblia ainda, que você diga, não, mas isso aqui diz assim, desse jeito. É como o livro de Hebreus. Nós estamos falando muito de Hebreus aqui na nossa igreja há alguns dias. E hoje, inclusive, eu vou falar um pouco também, daqui a pouco. Então tem muitas coisas em Hebreus que as pessoas leem e pensam que ali é perder a salvação. Outras leem e pensam que ali é um castigo de Deus. Como eu falei aqui no outro domingo. Por quê, irmãos? Aí você ouve eu pregar aqui que Deus não castiga, você lê lá uma passagem que sugere um castigo, mas você não entende ainda, você não compreende ainda. Então tenha paciência, persevere na fé que você recebeu. Qual é a fé que nós recebemos? A fé que nós recebemos não é, eu creio em milagre. A fé que eu recebi não é, eu creio que Deus vai me responder. Não, qual é a fé que nós recebemos? Nós recebemos a fé verdadeira do Evangelho. Qual é a fé verdadeira do Evangelho? É uma fé que não é baseada naquilo que eu faço para acontecer milagres na minha vida. A fé verdadeira, ela é totalmente fundamentada, firmada em Cristo Jesus. Tudo que eu recebo é por causa de Cristo. Tudo que eu sou é por causa de Cristo. Quando alguém começa a colocar mais coisas para mim ser abençoado, irmão, não é o Evangelho. E agora chegou a época nas igrejas, deles dizerem assim, olha, quanto você ofertar para Deus abençoar 2021 vai ser maravilhoso. Mas depende da sua oferta, depende se você ofertar tanto, teu ano de 2021 vai ser abençoado. Meu irmão, escute o que eu vou dizer para você. 2021 não é abençoado por causa da sua oferta. 2021 é abençoado por causa que há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo morreu na cruz e abençoou toda a sua vida. Aleluia, toda a sua vida. 2021, o que eu faço para ser um ano abençoado? O que eu faço? Creio. Mas não preciso fazer nada, é tão fácil assim, não preciso fazer nada. O que eu preciso fazer é crer. Irmão, escute aqui, as obras, elas não são caminho para receber nada de Deus. As obras não são caminho para ser salvo. As obras são resultado da salvação. Eu fui salvo para praticar boas obras, mas eu não pratico boas obras para ser salvo. Aleluia. O pão que eu dou para o faminto, o alimento que eu dou, a roupa que eu dou para o faminto, a oferta que eu dou na igreja, a maneira que eu sirvo os irmãos, tudo que eu faço é o resultado da obra que Deus fez na minha vida. Mas eu não estou fazendo nada para ser abençoado. Você entende isso? Amém, irmãos? Então,
nós vivemos um tempo assim, você precisa fazer tantas coisas como os Gálatas. Mas deixa eu falar de novo para você, permaneça firme na fé que você recebeu. Aí o que acontece muitas vezes? Hebreus capítulo 10, 38 e 39, vai estar aqui no telão também, mas eu vou ler aqui nessa versão. Diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. Quem é justo vive pelas obras ou pela fé? Pela fé. Quer dizer, quem é o justo? Quem que é o justo? O justo é aquele que creu, que é justificado em Cristo Jesus. Quem justificou ele foi Cristo. Então não é eu que me justifico, eu não preciso ficar tentando me justificar diante de Deus. Eu sou justificado em Cristo. Então esse é o justo. E aí agora, o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Então, o que as pessoas leem aqui nesse versículo? Quer dizer, se eu retroceder, eu vou para o inferno. É o que a maioria lê e pensa. Se eu retroceder, eu vou para o inferno. Aqui está dizendo, se retroceder, não me agradarei dele. Não está dizendo, vou jogar no inferno. Não tem coisa que os seus filhos fazem que não agrada a você? Tem coisa, mas você joga ele para a rua? Não agrada a você. Mas você vai conversar, você vai ajudar ele. Não é isso, irmãos? É a mesma coisa nós. Então, mas a questão aqui é quando que o justo retrocede? Quando que o justo retrocede? Quando ele para de viver pela fé. E quando que ele para de viver pela fé? Quando ele passa a viver como os Gálatas passaram a viver. Eles deixam de viver o evangelho que é pela graça, e eles passam a viver o evangelho que é por mérito, por obras. Tem muitos irmãos ainda que, mesmo ouvindo a mensagem da graça de Deus, ouvindo o evangelho de Cristo, todo domingo, toda sexta-feira, na internet, mesmo ouvindo, irmãos, o que a igreja coloca, o que os irmãos colocam, o que o pastor coloca, mesmo eles ouvindo, eles ainda não entenderam a diferença da antiga aliança e da nova aliança. E eu vou dizer de novo, a antiga aliança foi até a cruz. Se você vive coisa antes da cruz, você está vivendo a antiga aliança. A nossa aliança é depois da cruz. Em Cristo você foi abençoado, e nada mais vai poder fazer você ser mais ou menos abençoado. Em Cristo na cruz você é salvo, nada vai fazer você ser mais salvo ou menos salvo. Então, se eu compreendo essa coisa básica, irmãos, eu vou entender o que ele está dizendo aqui. Olha, o justo vive pela fé, mas se o justo retroceder, eu não me agrado dele. Então o justo pode retroceder? Pode, principalmente quando ele está começando a ouvir a mensagem da graça de Deus. Porque aí chega um amigo do trabalho, chega um colega do trabalho, chega um familiar que vai num lugar legalista, cheio de obras, cheio de méritos, cheio de coisa esquisita lá. Aí ele ouve você falando sobre o evangelho da graça de Deus, sobre o evangelho de Cristo, sobre a liberdade que Deus nos dá, sobre o amor de Deus. Ele diz assim, não, mas não é bem assim. Aí começa a citar passagens na Bíblia que tentam provar, que é por obras, que tentam provar que é por mérito, que tentam provar que Deus é amor, mas Deus também castiga, que Deus é desse jeito, mas Deus também, que tentam provar para você. Então quando a pessoa está ouvindo, está começando a ouvir o evangelho de Cristo, muitas vezes ele pode retroceder, porque ele vai acreditar no que o familiar está falando, no que o amigo está falando, no que aquele irmão lá da outra igreja está falando, do outro lugar lá, onde pregam legalismo, antiga aliança está falando, e ele fica assim, poxa, é mesmo, que o senhor falou aí, está aí, mas o pastor lá está falando, a igreja está falando. Aí ele começa o quê? Retroceder. Aí o que ele faz? Já que o irmão disse que ele precisa fazer um voto com Deus, para sair daquela situação que ele está. Aí agora, ele já ouviu bastante sobre o evangelho de Cristo, sobre a graça de Deus, mas como o irmão lá falou,
que era heresia, que esse negócio de graça é heresia, que esse negócio de fazer diferença da antiga e da nova aliança não é legal. Ele ouve isso, ele vai para casa e faz o quê? Um voto com Deus. O que ele fez? Retrocedeu. Então, na nova aliança, quando nós oramos pelos enfermos, por exemplo, você não precisa querer toda hora que alguém coloque as mãos sobre você para orar. Você não precisa querer que alguém unja você com óleo para você ser curado. Não. Você pode unir a sua fé com a do irmão, orar junto, mas não é necessário essas coisas. Por quê? Porque na nova aliança, o justo vive pela fé. Fé no quê, irmão? Fé nas coisas materiais? Fé na mão do homem que está na minha cabeça? Fé no óleo que está sobre mim? Não. O justo vive pela fé verdadeira, a fé em Cristo. O justo vive pela fé, irmãos, que nada é por obras, nada é por mérito, tudo é por Cristo Jesus. A bênção do meu lar, a bênção na minha casa, a bênção na minha família, irmãos, a bênção no meu casamento, a porta do emprego aberta, a bênção da saúde, nada é por obras, tudo é por Cristo e pela obra de Cristo. Então o irmão muitas vezes começa a ouvir aqui e acolá, e não sei mais quem, falando no trabalho e tal, aí ele fica todo confuso, porque ele se alimenta de tudo que é coisa, e ele começa a retroceder, e a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé, se retroceder, não me agradarei dele. Agora olhe só, olha, tem mais aqui nesse versículo, ele diz assim, não me agradarei dele, por quê? Porque Deus, irmãos, ama quem aprende a receber dele. Olha aqui, irmãos, Deus, ele ama quem aprendeu a receber dele, de graça. O que desagrada a Deus? Que ele diz aqui, não me agradarei dele, por quê? Que a pessoa não está recebendo, porque sabe que Deus é gracioso. Ela está tentando fazer alguma coisa para Deus abençoar ela. Então ela está tentando comprar Deus, ela está tentando trocar com Deus. Ela não entendeu que Deus, ele dá de graça a bênção. Ele não entendeu que Deus dá de graça o milagre. E ele fica tentando trocar com o jejum dele, com a oração dele, com o pagar preço dele, com o voto que ele faz. Ele está tentando. Deus não quer isso. Deus quer que você aprenda a receber de graça o que ele tem de graça para você. Deus quer que eu e você venhamos amar, a receber as coisas de Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, e não por uma obra nossa, não pelo esforço nosso. Que o Espírito Santo nessa noite, irmãos, ajude eu e você a não retroceder, mas a permanecer firme na fé que recebemos, permanecer firme na fé que temos ouvido aqui. O apóstolo Paulo chega para a igreja para alinhar de novo a igreja, para trazer de volta a igreja. Ele diz, gente, o que é isso? Por que vocês estão sacrificando? Não precisa mais. Por que vocês estão fazendo voto? Não precisa mais. Vocês já foram chamados para a graça de Deus. Por que vocês estão voltando a fazer essas coisas? O que vocês estão achando que é por mérito de vocês que Deus vai abençoar? Quem sabe nesta noite o Espírito Santo está fazendo como o apóstolo Paulo, ali dirigido pelo Espírito Santo, estava fazendo com a igreja de Gálatas. Quem sabe ele está falando comigo e com você aqui nessa noite, e alinhando eu e você, para que eu e você não venhamos retroceder, mas nós venhamos avançar, venhamos crescer. Aleluia. Eu não posso retroceder no conhecimento de Cristo e no conhecimento da graça. Eu tenho que avançar no conhecimento. E o que mais que diz? Então o justo vive pela fé. Se retroceder, se começar a pensar que é por mérito, se começar a pensar, o meu jejum vai abrir a porta, a minha 7 noites de oração vai fazer um milagre acontecer, você retrocedeu. Retrocedeu. Irmão, e se você deixa outras pessoas que estão debaixo de lei, também dá palavra para você,
profetizar para você, dar palavra profética, ungir você com óleo e fazer um monte de coisa, você está se colocando debaixo da lei, debaixo da antiga aliança de novo. É você que tem que ministrar graça neles e não eles que tem que ministrar lei em você. Ah, mas eu aceito, né, pastor? Não, irmão. Então ele tem que aceitar também você ministrar graça nele, você ministrar o amor de Deus. Como que eu fui liberto e agora eu vou me colocar debaixo de jugo de novo? Como que eu fui liberto, saiu a venda e eu vou colocar a venda de novo para agradar o irmão? O apóstolo Paulo disse: eu não estou para agradar a homens. Você não precisa disso, você é liberto agora. Deus quer usar você para ministrar a graça de Deus e o amor de Deus nas pessoas. Aleluia. E ele diz assim: se retroceder não me agradarei dele. Aí diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Aleluia! Nós não somos dos que retrocedem. Nós vamos viver inteiramente pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Mas o que acontece? Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. Olha aqui, ele diz que quem retrocede é destruído. Destruído como? Um legalista vai dizer para você: viu, você perde a salvação, vai para o inferno. Não, irmão, deixa, quem estava aqui sexta-feira já vai entender um pouco o que é ser destruído quando ouve um evangelho anátema. Ele diz assim: quem retrocede é destruído. Por quê? Porque a partir do momento que você começa uma vida que você tem que fazer para receber, às vezes você não vai conseguir fazer. E você começa, irmão, a ser destruído emocionalmente. Você não conseguiu fazer o propósito do jejum que estavam fazendo lá. Porque você não conseguiu subir um monte como todo mundo sobe. Aí você começa a ter uma vida destruída, a viver uma vida debaixo de legalismo, de lei. Estava conversando com uma irmã aqui há alguns dias atrás. E o pai dela é um senhor já de idade, acho que sei lá, mais de 70 anos, mais de 80 anos. E a irmã me contando que ele dizia assim: eu tenho pedido perdão para Deus, e ele está doente. Eu tenho pedido perdão para Deus. Irmão, olha, vai numa igreja legalista, participa de uma igreja legalista. Olha só, irmãos, como é a mentalidade. As pessoas: eu estou doente, eu vou pedir perdão, Deus, perdão. Vive a vida toda pedindo perdão. Irmão, escute o que eu vou dizer para você. Você não precisa viver pedindo perdão por tudo que você faz. Deus não quer que você peça perdão. Deus quer que você creia no perdão que você tem. Eu não preciso ficar pedindo perdão. Eu tenho que crer no perdão. Eu pequei, pastor. Então creia que você é perdoado. Creia no perdão de Deus. Você não precisa ficar pedindo. Deus não perdoa você porque você pede perdão. Deus perdoa você por causa da obra de Cristo. Não é porque eu fico pedindo perdão, confessando perdão. Tem até rodinhas nas igrejas de confessionários de perdão, de confessionários de pecado, né, para receber o perdão. Confessa seus pecados uns aos outros, né? Aí misturam tudo o que diz nas cartas ali, para tentar dizer para a igreja que a gente precisa estar assim. Irmãos, saia desse legalismo, abandone essas coisas e viva o Evangelho de Cristo. Viva o Evangelho de Cristo. Irmãos, o Evangelho de Cristo é centrado, totalmente fundamentado na obra de Cristo. Tudo que eu tenho, que eu sou, que eu recebo, que eu vou receber, é porque eu estou olhando para Cristo. Aleluia. Não tem nada a ver comigo. Tem nada a ver comigo. E retrocedem e são destruídos. Mas é claro, a pessoa vive uma vida infernal. Que a oração dela, ela nunca vai estar satisfeita com a oração dela. Porque aonde ela vai, pregam que tem que orar não sei quantas horas. Ela não consegue, daí ela sai dali com um sentimento de culpa, que ela não consegue chegar no padrão que a igreja pede de oração. Ela nunca consegue alcançar nada do que pedem na igreja, que pedem nesses lugares, né? Nunca consegue. E ela vai vivendo uma vida de destruição. Está cheio de gente dentro da igreja, vivendo nesses lugares, uma vida de destruição.
porque estão vivendo debaixo da antiga aliança, debaixo de lei, de regras, de dogma, de doutrina, de mandamento humano. Não, você precisa guardar o sábado. Se você não guardar o sábado é do Senhor, sabe? Essas coisas. Não, você precisa fazer um voto. Se você não sacrificar, você tem que dar tudo de si para Deus dar tudo dele para você. É o contrário, irmão. Deus já deu tudo para mim. E agora, pela obra do Espírito Santo, eu sou totalmente de Deus agora. Totalmente dele. Não tem nada em você que não pertença a Deus. Não tem nada na sua vida que não pertença a Deus, que não foi Deus que deu para você. E não tem nada que vai chegar na sua vida que também não pertença a Deus. Tudo é dele, tudo é por ele. Tudo que nós temos, glória a Deus. Então ele diz assim: são destruídos, mas, então nós não somos dos que retrocedem. Amém, irmãos? Quem que nós somos? Nós somos dos que creem e são salvos. Olha aqui, irmão, aqui não está dizendo assim, são dos que creem para serem salvos. Aqui está dizendo que nós somos dos que creem e são salvos. Você crê e é salvo, irmão. Você crê e é salvo, irmã. Aleluia. Então nós somos dos que creem. O evangelho é baseado em crer. A base dele é crer. Eu creio para a salvação, eu creio para milagres, eu creio. É baseado em crer, é a base, é o fundamento. É crer. Então tudo aquilo que vem como algo a mais, qualquer parte que seja, eu preciso fazer para alcançar alguma coisa, irmão, se tem alguma obra minha para alcançar alguma coisa, deixou de ser graça, porque eu não preciso da graça de Deus, eu consigo fazer. Se eu consigo me salvar, e pelas minhas orações, e pelos meus jejuns, e pelos meus votos que eu faço, eu consigo me salvar, eu preciso para quê de Deus? Então não é nada por obras, é tudo pela fé e pela graça de Deus. E agora, pastor? Então agora nós precisamos, por que eu estou trazendo essa mensagem? Que você vai enfrentar aí fora, amigos, familiares, você vai enfrentar aí fora irmãos de lugares que estão debaixo da lei, debaixo de julgo, de escravidão, e vão falar para você que o que você está ouvindo é heresia, que o que você está ouvindo não é o evangelho. Eles leem isso aqui, como eu li, né? Admiro que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Eles leem isso aqui, muitas vezes, para dizer que eles estão pregando o evangelho certo, e quem está pregando a graça de Deus está pregando o evangelho errado. É anátema quem está pregando a graça de Deus, mas não, irmão. Aqui é muito claro. Se você ler o texto, o contexto de Gálatas, você vai ver que eles estavam voltando para estar debaixo da lei e saindo da graça de Deus. Então quem está pregando o evangelho anátema não somos nós. Nós estamos pregando o evangelho de Cristo, o evangelho libertador, o evangelho do amor de Deus, o evangelho que traz paz, o evangelho que liberta, que transforma o homem de dentro para fora. Aleluia. Cada irmão aqui, você tem que perseverar na fé que recebeu. Você tem que permanecer nessa fé. Permaneça na fé que recebeu. Não pode retroceder. E o Espírito Santo vai ajudar eu e você, em nome de Jesus. Diga comigo assim: não somos dos que retrocedem. Diga: nós somos dos que creem e são salvos. Aleluia. Pode aplaudir o nosso Deus. Permaneça firme no evangelho, na mensagem que você tem recebido. Deixa eu ler aqui agora, 2 Pedro 3,18. Então você foi chamado para quê, irmão? Para avançar e não para retroceder. Você foi chamado para crescer e não para ficar estagnado. E agora, pastor, 2 Pedro 3,18. Aqui vai ter um texto aqui, eu vou ler aqui na minha
na minha Bíblia aqui, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ler junto, irmãos? Diz assim: antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui o crescimento é em duas áreas. São dois pontos aqui de crescimento. Primeiro, crescer na graça. Irmão, olha aqui para mim, presta atenção. Eu e você temos que crescer no entendimento da graça de Deus. Cada dia você tem que entender o quanto Deus derrama do favor dele para a sua vida e não pede nada em troca. Você tem que crescer no conhecimento da graça de Deus. Cresça nesse conhecimento, nesse entendimento da graça. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos crescer em aprender doutrinas, o que pode, o que não pode. As pessoas chegam na igreja e perguntam: pode isso, pastor? Não pode isso? Pode aquilo? Aí os irmãos mais legalistas ainda estão nessa: isso na igreja pode, isso não pode, isso é de Deus, isso não é de Deus, é cheio de lei, de regra. Irmão, presta atenção, você precisa crescer na graça de Deus. Você precisa crescer na graça de Deus. Nós precisamos crescer na graça. Ali está dizendo: olha, antes cresçam na graça. Então não é nós que estamos pregando um evangelho maldito. Nós estamos pregando um evangelho que nós temos que crescer nele, crescer no evangelho da graça, no entendimento do que é a graça de Deus. Eu leio um livro lá, estou lendo um livro que o nome é Quando a Graça Escandaliza. E a graça escandaliza mesmo, irmão. A graça escandaliza mesmo. Por isso que os religiosos não gostavam de Jesus. Por isso que as únicas pessoas que Jesus repreendia eram os religiosos. Que as pessoas, quando ouviam o evangelho, elas criam, eram curadas, eram salvas, eram transformadas, irmãos. Dizem: olha, se eu defraudei alguém, eu restituo quantas vezes mais for preciso de ouvir o evangelho. Ninguém chegou e disse: olha, você precisa devolver tudo. Não, a graça de Deus manifestava dentro deles e eles transformavam as suas vidas. E os religiosos não: isso aqui foi pega em adultério, esse aqui está desse jeito, olha, a lei diz isso, olha, isso pode, isso não pode. Não sabiam crescer na graça. O religioso, ele vai ficar dizendo para você: olha, isso aí deixam na igreja de vocês, pode na igreja, porque eles espiritualizam tudo. Eles acham que Deus é um Deus carrasco, é um Deus onde Ele não ama as pessoas. Ele quer ver as pessoas fazendo o que Ele quer. Ele não ama, Ele não trata com amor, Ele trata com regras. Fez, está tudo bem, não fez, está tudo mal e vai para o inferno. Deus não trata assim, irmão. Deus trata eu e você como filho, orienta eu e você como filho e nos ajuda como filho. Temos tem um pai ajudando você, irmão. Então eu preciso crescer na graça. Preciso. Sabe, quem sabe você tem ouvido aqui as mensagens que eu tenho pregado. Você vai crescer também, você vai ter a revelação. Só fique calmo, só espere, tenha paciência, porque o Espírito Santo vai revelar a graça de Deus para você, vai revelar o amor de Deus para você. Eu sei que é difícil, irmãos, porque a gente vem com uma carga religiosa, cheio de inso religioso, de coisas, que eu fico com culpa se eu não fizer. Se eu não fizer, eu fico com culpa, fico com ansiedade, não durmo de noite. Não consigo dormir à noite, porque eu falhei com Deus, porque eu não entendi ainda o quanto Deus me ama e pode me ajudar a enfrentar as minhas dificuldades, e Deus pode me ajudar a enfrentar, irmãos, as minhas debilidades também. Tem coisas que eu olho, eu preciso consertar. Qual é a linguagem que a gente aprende na religião? Eu preciso consertar algumas coisas na minha vida. Essas coisas que tem que consertar,
Não é você que vai consertar. Irmãos, ou você crê para Deus consertar, ou você nunca vai consertar sozinho. Que quem faz a obra bem feita é Deus. Deus é que faz a obra bem feita em nós. Deus é que faz a obra completa em nós. E deixa eu dizer para você, Ele já fez. Agora nós temos que crescer nessa graça para ir recebendo o que Ele já fez por nós. Mas tem outro ainda, temos que crescer em mais uma área. Tem mais uma área que nós temos que crescer. Que as pessoas param no conhecimento. Você já viu que esse versículo é lido até conhecimento? Aí as pessoas dizem, tem que crescer no conhecimento também. Vamos ler bastante. Vamos ler. Não, é no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que crescer no que, irmãos? No conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo, irmãos? Jesus Cristo é a revelação do amor do Pai. Jesus Cristo, uau, é a expressão do amor do Pai. Deus expressou o seu amor através do seu Filho. Eu quero conhecer Deus, pastor, conheço o Filho. Conhecendo o Filho, você conhece o Pai. Jesus é a expressão do amor de Deus. Eu preciso crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que Ele está dizendo? Vocês precisam crescer no conhecimento do amor de Deus. Vocês têm que crescer no conhecimento do quanto Deus ama vocês. Vocês têm que começar a crescer no conhecimento do quanto vocês são amados, do quanto a sua família é amada, do quanto Deus dispensou amor em vocês. Cresçam no conhecimento do amor do Pai. Eu não tenho que crescer no conhecimento, irmãos, de coisas ruins. Tem gente que vive pesquisando sobre o inferno. Tá, mas o inferno aqui, o inferno é sepultura, o inferno é onde o bicho não morre, né? Fica assim, pesquisando sobre o inferno. Irmão, pesquisa sobre a escatologia. Tem gente que, escatologia, uma vez eu convidei um pregador, ele diz assim, não, eu sou mestre em escatologia, na igreja eu só prego escatologia. Quem não sabe o que é escatologia, é sobre a ciência do fim dos tempos. Meu irmão, hoje todo mundo tem essa ciência. Eu não preciso, eu preciso da consciência do amor de Deus. Ah não, pastor, mas escatologia é importante. Para você é importante? Não, mas a volta de Jesus, pastor, mas a grande tribulação, a tribulação, os 7 anos, os 1000 anos, a prisão de Satanás e não sei mais o que. Pessoas querem crescer nessas coisas. E aí vem alguém na igreja e eles pregam isso, só pregam isso. Olha, irmão, você tem que se converter, tem que parar com isso. Que olha, senão no inferno, irmão, no inferno o bicho não morre. Vai ficar comendo você assim, eternamente, não morre. O fogo, irmão, não apaga. Os irmãos ouvindo isso, meu Deus, é hoje que eu me converto. Tem água aí para batizar agora. É o evangelho do medo. Jesus está voltando, olha o Pix. Olha o chip, a marca da besta, não sei mais o que. Deus não chamou você para crescer nessas coisas. Deus chamou você para crescer no conhecimento do amor. Quem sabe que é amado não tem medo de tribulação. Quem sabe que é amado por Deus não tem medo de grande tribulação, não tem medo de anticristo, não tem medo de nada dessas coisas. Tem medo de nada disso, irmão. Eu e você precisamos crescer no conhecimento da graça. O que é a graça, pastor? O favor que eu não mereço. Eu não mereço, mas Ele me cura. Eu não mereço, mas Ele me dá um emprego. Eu não mereço, mas Ele me prospera. Eu não mereço, mas Ele me usa lá no meu trabalho. Eu não mereço, mas eu sou luz na minha cidade. Eu não mereço, mas eu sou sal dessa terra. Eu não mereço, mas Ele é o próprio amor. Aleluia. Não mereço. Isso é graça. Se você diz, olha Deus, eu estou orando hoje, não é mais graça. Deus não quer isso. Deus quer que o único motivo dele favorecer você é por causa que você creu em Cristo.
por causa que você sabe que é amado, que você tem crescido na graça de Deus, tem crescido no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conhecimento do amor de Deus. Que nesta noite eu e você venhamos sair daqui, irmãos, com o nosso coração decidido a permanecer na fé que recebemos, decidido a permanecer. Vai vir vozes de tudo que é lado, como eu enfrento todo dia, toda semana, irmãos, toda semana, quase que todo dia, pessoas dizendo que eu pregar só sobre o amor de Deus está errado. Tem gente ainda que gosta, né? Uma canção antiga, pregador de rosas, pregue os espinhos também. Meu irmão, se fosse para mim pregar espinho, os espinhos não estavam na cabeça de Jesus. Ele levou os espinhos para mim não pregar espinho, para mim pregar o amor de Deus. Tem gente que acha que o que transforma é eu ficar acusando aqui, ficar apontando, dizendo, irmão, você... Não, o que transforma é eu mostrar o quanto Deus ama você. Você tem um encontro com o amor de Deus e diz, poxa, eu sou tão amado assim, então agora eu tenho poder para mudar. Eu sou tão amado assim, então agora eu tenho poder para sair daqui de cabeça erguida, porque eu sou mais que vencedor em Cristo. Irmão, você acha que eu estou preocupado com esse avalanche de pessoas, de pastores, de irmãos, dizendo que eu estou pregando um evangelho errado? Eu não estou nem preocupado com isso, porque toda semana eu tenho testemunho de pessoas libertas, transformadas, de pessoas que estão amando mais a Deus agora do que antes, que eram obrigadas a amar, que o mandamento diz, amarás a Deus sobre todas as coisas. E eles ficavam dizendo, eu tenho que amar a Deus, tenho que amar. Não, agora eles encontraram o amor de Deus, eles amam a Deus, porque Jesus mora dentro deles. Jesus mora dentro deles. Vamos colocar de pé e orar, irmãos?